Márcia Zarura, ao vivo conosco nesta segunda-feira. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. De volta das férias com uma carinha descansada. Isso, vamos ver demais, quanto tempo né? dura. Eu tava brincando aqui, eu acho que até o meio da manhã. A gente falou em 2 dias, né? 2 dias, né? Não tem nem olheira mais, né? Pele tá boa, né? Tudo fica bom quando a gente volta de férias, né? É Uma bom delícia, demais, né? é bom demais. Bom demais. É muito bom. Márcia, a gente fala hoje de um assunto muito caro, ou que deveria ser muito caro a Brasília, talvez, que é a Fundação Atos Bulcão. Todo mundo, a gente falou inclusive na semana passada rapidamente sobre algumas obras de Atos que estão espalhadas pela cidade e que todo mundo gosta de ver, de fotografar, de levar os turistas da família para que possam conhecer também. A gente tem uma fundação Atos Bulcão aqui em Brasília, mas que está precisando de um olhar mais atento. Está passando por dificuldades financeiras a Fundação Atos Bulcão. É uma fundação que existe há 30 anos, vai fazer 31 anos agora em dezembro desse ano. Ela foi fundada quando Atos ainda estava vivo. E é um instituto, é uma entidade que zela pela obra de Atos Bulcão. Atos Bulcão é uma marca registrada de Brasília. A gente não pode olhar para aqueles azulejos da igrejinha sem se lembrar de Brasília. É uma obra que remete à cidade, que está misturada à identidade da nossa cidade. E é muito interessante porque é um museu a céu aberto. A obra do Atos Bulcão se mistura à paisagem. Então, quando você anda pelo Parque da Cidade, aquelas paradas, você tem os azulejos ali pretos e brancos. Quando você passa pela esplanada, você tem o Teatro Nacional com aqueles relevos. Você tem Atos Bulcão no aeroporto, você tem Atos Bulcão na igrejinha, você tem Atos Bulcão. Eu separei algumas imagens para quem está acompanhando pelo YouTube. A imagem da igrejinha, a pombinha e a estrelinha são, eu acho, a maior marca registrada, né, de Brasília. A gente não tem como olhar para esses azulejos sem lembrar da cidade. Os azulejos do Parque da Cidade, como eu falei, uma série de azulejos em vários locais. Brasília Palace Hotel tem também um painel dele, Tem, né? 2 painéis. Esse é no Brasília Palace, esse Olha é aí. pintado e remete até a Miró, né? Uma coisa um pouco diferente. E esse outro azul e branco é na fachada do Brasília Palace. Tem painel no aeroporto, ele usa muito as cores primárias, muito o azul. Eu tô de azul hoje, o Diego tá de azul aqui, também. a gente não combinou, por hein? coincidência. Ariane, você furou o combinado avisada. aqui, né? Não veio de azul, só a Ariane que não veio de azul hoje. Aí tem outras obras em madeira que estão na Câmara, no Senado. O teto da cúpula do Senado também é uma obra de Atos. A treliça do Itamaraty é uma obra de Atos. Então a gente tem uma série de obras. O relevo do Cine Brasília, como eu falei também, esses relevos na fachada do Teatro Nacional. E eu separei uma imagem para quem está acompanhando que vai matar todo mundo de saudades, que é a Sala Vila Lobos, a parte interna da Sala Eita, Vila que Lobos, beleza, hein? com os relevos também do Atos Bulcão. Isso aí dá uma nostalgia, né? Uma nostalgia grande, né? Então a gente tem, eu separei essa frase também, artista eu era, pioneiro eu fiz, me devo a Brasília esse sofrido privilégio, realmente um privilégio, ser pioneiro, dureza que gera espírito, um prêmio moral. Eu acho que essa frase lembra até um pouco a frase da dona Ilema Bianchetti, né? Que era difícil e maravilhoso ser pioneira em Brasília, né? Então a gente tem esse legado fantástico de Atos Bulcão e tem a fundação por trás preservando e divulgando a obra do artista. Mas a fundação vive a duríssimas penas. Eu assumi a presidência da fundação em junho desse ano, mas a alma da fundação é a Valéria Cabral, que é secretária executiva há mais de 2 décadas. Há mais de 2 décadas, a vida dela está dedicada à obra de Atos Bulcão. Então se mistura, você não sabe o que é a Valéria, o que é Atos Bulcão ali. Ela era amiga muito próxima do professor, ela fala sempre com muito carinho e ela tem essa dedicação completa a essa missão de manter viva a obra de Atos Bulcão. Só que é muito complicado, porque manter uma fundação de cultura no Brasil, a gente sabe como a cultura é desvalorizada no país. E manter uma fundação de cultura no Brasil durante tanto tempo é um desafio diário, é uma luta diária. Sem contar que 1/4 do orçamento da fundação vai para pagar aluguel. Porque até hoje a Fundação Atos Bulcão, que é esse artista que a gente está falando, tão a cara de Brasília, não tem uma sede própria.
Parece Absurdo, mentira, hein? né? Não, inacreditável. 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 Em 2009, o GDF cedeu um terreno para que a fundação pudesse construir essa sede própria. É um terreno ali no eixo ibero-americano, a antiga Funarte, ao lado da sala Cássia Eller, ali perto da Torre de TV, ali perto do Clube do Choro, naquela área ali. Só que de 2009 para cá, isso não avançou. Teve, inclusive, uma solenidade com pedra fundamental, com banda de música. Foi um negócio, assim, oficial mesmo. Mas não desenrolou burocraticamente. 2009? 2009. Governo Arruda, gente. né? Governo Arruda. Quem estava no governo na época era o Paulo Otávio, Paulo Otávio, tá. interinamente, que participou da solenidade, né, lançou a pedra fundamental ali da sede permanente da fundação. Detalhe, tem um projeto pronto do prédio do João Filgueiras Lima, o Lelé, Sim. que foi grande parceiro, um arquiteto maravilhoso, que foi grande parceiro de Atos Bulcão, inclusive na Rede Sara. Sim. Os prédios da Rede Sara, eles trabalharam em conjunto. E ele deixou pronto, o Lelé, antes de morrer, deixou pronto esse projeto. Então, a fundação ia atrás de financiamentos coletivos e tal, para conseguir os recursos para construir essa sede. Mas o terreno, burocraticamente, até hoje não desenrolou. Onde que está que parada coisa. essa história? Olha, Foi um compromisso assumido lá atrás que hoje não se mantém? Exatamente. É É uma isso. coisa que vários governos já passaram, vários governos tentaram resolver e não conseguem desenrolar essa questão do terreno. E aí a fundação fica com uma parte considerável do orçamento comprometida com aluguel. Nesse momento, a fundação está na 510 Sul, num prédio muito bacana, numa sala muito bacana, porque tem espaço para 2 galerias de arte, uma galeria, inclusive, que tem exposições com acervo permanente de Atos Bulcão, que pertence à fundação, e uma outra galeria, que é a Galeria Trama, que tem outros artistas contemporâneos que passam por ali, com exposições, com mostras, enfim, de outros artistas que complementam ali a fundação. E tem uma parte também para receber as crianças, porque tem muita oficina com criança, porque a fundação tem essa preocupação muito grande também de passar a importância do artista para as novas gerações. Mas fica ali com uma parte considerável desse orçamento para pagar aluguel, porque é um aluguel de uma sala comercial, de um espaço comercial como qualquer outro. Então é uma questão muito complicada. Semana passada, quinta e sexta, a Valéria promoveu Atos Avariados, que foi uma espécie de um bazar com produtos com pequenos defeitos. Foi um sucesso, vendeu pra caramba, e aí conseguiu fazer um certo caixa. Mas é tudo assim, sabe? Aquela coisa assim de você ter um... Qual é a receita? De onde que vem a receita? A receita da venda vem de produtos? da venda de produtos. Basicamente. Basicamente. O que sustenta a fundação hoje são os painéis. A gente viu, inclusive, nas imagens, quem estava acompanhando pelo YouTube, passou o painel aí da 504, do Sesc da 504 Sul, que é um painel grande de azulejos do Atos Bulcão, que eram do Clube do Congresso e ali estão montados com o aval da fundação, obviamente, né? Porque você não pode fazer painel de azulejo sem o aval da fundação. Então, esses painéis geram algum recurso, né, para a fundação, mas a venda dos produtos na lojinha, porque é aquela coisa, a gente vai a qualquer museu do mundo, você quer levar um pedacinho, né? Sim. Então, você compra uma caneca, você compra um objeto qualquer ali na lojinha do museu, né? E a fundação tem isso, tem uma lojinha que você leva um pedacinho do Atos numa caneca, ou numa moldura com 2 azulejinhos, e bota na parede da sua casa e tal. Então, é o que mantém a fundação, são os produtos da lojinha hoje. É uma coisa muito, e foi muito interessante, porque a gente teve uma divulgação dos Atos Avariados, inclusive falando que a fundação estava em dificuldades financeiras, e as pessoas foram correndo para lá para ajudar. Então tem esse carinho, você percebe esse carinho dos moradores com o trabalho de Atos Bulcão e com o trabalho feito pela Fundação. Então isso foi um abraço quentinho que a gente recebeu, pelo menos. Que bom. Então a gente tem aqui pelo menos 2 alertas e 2 chamados para fazermos com a nossa audiência. Primeiro, eu sei que tem muita gente do alto escalão, do governo do Distrito Federal, autoridades que acompanham aqui o Jornal Nova Brasil Brasília. Eu agradeço a audiência de vocês. E aqui fica, então, esse pedido, esse clamor. Não é da Márcia Zaru, nem da Ariane Bittencourt, nem do Diego Amorim, é da cidade. Vamos destravar, então, essa história do terreno para a Fundação Atos Bulcão. Eu quero dar, eu e a Ariane, em primeira mão aqui essa notícia, então, de que essa coisa vai andar, de que isso vai avançar,
E eu faço então esse apelo aqui em nome da cidade, em nome da memória da cidade, da cultura da cidade, em nome de Atos Bulcão, me atrevo a fazer esse pedido a vocês, autoridades do Distrito Federal. E o segundo chamado é para você da cidade para consumir então os produtos da Fundação Atos Bulcão. Pessoalmente, tem internet, site, tem lojinha tudo. virtual, Tá. né, no Instagram, no site, tem uma lojinha virtual, você entrando no site da Fundatus, tem a lojinha virtual que você consegue comprar online ou ir pessoalmente, porque é interessante, porque como a Fundação sempre tem exposições novas, peças novas, artistas novos, é muito interessante passar por lá para ver isso também, para ter a chance de ver o acervo, porque Atos Bulcão é um artista múltiplo, as pessoas conhecem muito a questão dos painéis de azulejos, mas ele foi muito criativo em todas as outras áreas. Ele fez máscaras, ele fez vestimentas, ele fez muitos quadros. A galeria hoje, Galeria AB, são duas galerias dentro do espaço onde funciona a Fundação. A Galeria AB, que tem exposições desse acervo permanente da Fundação, então ele vai trocando, e aí são quadros de Atos Bulcão, que as pessoas não estão muito acostumadas a ver, elas estão mais acostumadas aos azulejos. Os azulejos, né? E tem a outra galeria, que é a Galeria Trama, que sempre tem exposições. Nesse momento, está com mostra um livro erótico de Suyan de Matos, com curadoria de Valéria Pena Costa. Essa tem classificação indicativa de 16 anos. É uma mostra que reúne 13 trabalhos em bordados com linhas de algodão e fibra vegetal sobre variados tipos de tecidos, além de objetos, livros e registros de performances. Então, acaba sendo também uma experiência cultural essa visita à Fundação, além, claro, de ajudar muito qualquer compra feita na lojinha da Fundação. Qual o funcionamento, horário de funcionamento e dias? De 9 da manhã às 6 da tarde, Fundação Atos Bulcão, 510 Sul. Aos sábados, ela fecha à 1 da tarde, de 9 da manhã à 1 da tarde. Um bom passeio no sábado, então, aí, hein? Bom passeio. E é legal ir com as crianças. Especificamente, essa exposição tem classificação indicativa. Sim. Mas a exposição do Atos é aberta, é legal para ir com criança. E é um presente, como a gente estava falando na segunda-feira passada, é um presente tão original, tão a cara de Brasília. Comprar alguma coisa e presentear alguém querido ou ter um pedacinho de Atos Bulcão em casa é um privilégio, né? Você tem que ter alguma coisa do Atos Bulcão na sua casa, né? Tem que ter. Quadro, senão você não é brasiliense. Senão não é brasiliense, exatamente. O site aqui da Fundação é fundatus.org.br. Já estou aqui de olho na lojinha. Exatamente. Tem copo, caneca, cadeira, serigrafia, imã de geladeira, porta-copo, Então, moldura. Ariane, tem uma tradição de que quem volta de férias na Nova Brasil ganha um presente. Você está sabendo dessa tradição aqui? Tem uma tradição, né? Você pode estar providenciando, por favor, aí Estarei um providenciando. Não custa nada, né? Não custa nada pedir, né? Quem sabe cola. Ainda mais ao vivo, assim, a cobrança aumenta, né? Quem sabe cola. Tô voltando de férias, Ariane, vai. Vamos pensar no uma seu canequinha. São lindas, tá? São lindas as coisas. E no site aí, você está navegando pelo site, tem também uma galeria virtual, que você pode também ver várias obras do Atos Bulcão que estão retratadas aí, e é muito bacana porque você também faz um passeio virtual, sem sair de casa, sem sair da cadeira, mas depois você coloca em prática a trilha, né, de Atos Bulcão. Depois é legal você sair da cadeira da sua casa, do sofá da sua casa, do seu computador, da telinha e ver ao vivo essas obras. Sem dúvidas. Porque Atos Bulcão convida, né? Eu acho que é muito a cara de Brasília, é essa ideia da arte integrada à paisagem, integrada não só à arquitetura, porque ele trabalhou com grandes arquitetos como Oscar Niemeyer, como o próprio Lelé, que a gente citou aqui, mas é também integrada à paisagem. Você está passando por um lugar e de repente você se depara com uma obra de Atos Bulcão. E não tem como a gente não reconhecer imediatamente quando a gente vê. Porque virou realmente marca registrada de Brasília. Olha que beleza, eu estou descobrindo aqui agora que eu faço aniversário no mesmo dia de Atos Bulcão, 2 de julho. 2 de julho. Olha só isso que mesmo, honra para mim. Cancerianos. Cancerianos. Isso Atos aí. Bulcão que nos deixou em 2008, depois de um longo tratamento contra o mal de Parkinson. O tratamento que inclusive ele fez na Rede Sara. Ele planejou ali muita coisa na Rede Sara porque ele também
frequentava, né? Usava como paciente também. Eu chamei erroneamente de mal de Parkinson, essa é uma expressão antiga. Hoje se fala em doença de Parkinson, não necessariamente o mal de Parkinson, é uma ressignificação aí dessa doença. Muito bem. Pois fica esse recado. convite, né? Eu acho que esse apelo do Diego para as autoridades para desenrolar esse terreno, isso é fundamental. Isso seria, acho que, um presente para a cidade e uma dívida que a cidade tem com o artista. Eu acho, sem dúvida. E fica o convite para os nossos ouvintes passarem na lojinha na 510 Sul. Adoro uma lojinha. Então, bom demais. Eu já aceitei o convite, Márcia. Que bom. Essa foi Márcia Zarur com a coluna Nossa Cidade desta segunda-feira, sempre aqui às segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Márcia, obrigada por hoje. Boa semana. Uma ótima semana, gente. Mesmo que ela seja difícil, que ela seja maravilhosa. Até semana que vem. Até.